Olá galera, professor Wagner do curso Agora Vai e mais um vídeo para você aqui da frente de número 1 do nosso extensivo de Física 2017. Você que ainda não conhece o canal, verifique aí, a gente tem 3 frentes de Física. Física 1, onde a gente está discutindo cinemática dentro de mecânica. Física 2, nós estamos discutindo dilatação térmica e em Física 3 nós estamos discutindo eletrostática, beleza? Então não deixe de curtir, não deixe de compartilhar os vídeos entre seus amigos, não deixe de seguir o nosso canal, porque aqui você aprende física de verdade. Canal Curso Agora Vai, o seu canal de física no YouTube em parceria com o YouTube Edu. Vem com a gente vencer sucesso! Pessoal, na aula de hoje, a gente vai falar de lançamento horizontal. Na última aula a gente falou de lançamento vertical e queda livre. Hoje a gente vai falar um pouquinho desse lançamento horizontal, que é um movimento que a gente chama de movimento bidimensional dentro de cinemática. Por quê? Porque a gente vai acabar decompondo esse movimento a fim de conseguir criar um sistema fácil para a gente conseguir resolver esse sistema, certo? Professor, como que vai funcionar isso? Isso funciona da seguinte forma, olha só. A gente vai decompor o movimento em um movimento horizontal e vertical. A gente sabe que um lançamento horizontal, isso tudo acontece junto, certo? Mas a nossa ideia é tentar fazer com que esse sistema seja representado por 2 movimentos. Então, toda vez que eu lanço um corpo horizontalmente, esse corpo faz um movimento de queda e um movimento horizontal ao mesmo tempo, certo? Até chegar ao solo. Nesse tipo de movimento a gente vai analisar da seguinte forma. A gente vai analisar na horizontal um movimento do tipo movimento retilíneo uniforme. Lembrando que a gente está desprezando aqui a resistência do ar, tá? Professor, por que movimento retilíneo uniforme na horizontal? Porque não tem nada que atrapalhe, tirando a resistência do ar, não tem mais nada que atrapalhe esse movimento nessa horizontal. Ou seja, a gente pode considerar esse movimento como movimento retilíneo uniforme, onde a gente só tem essa equação. Só que eu quero desenvolver essa equação com vocês. O quê? Essa equação ela vai me dar algo importante. O ponto inicial é sempre 0, então a gente vai desconsiderar ele aqui. O ponto final é o que a gente vai chamar de alcance horizontal. Alcance horizontal, ok? E esse alcance horizontal vai ser dado como? A velocidade na horizontal, e para representar a velocidade na horizontal eu vou chamar de Vx, vezes o tempo, certo? Então é essa informação que eu preciso para achar esse alcance horizontal. É a velocidade horizontal vezes o tempo, beleza? Já na vertical, pessoal, aí tudo muda. Por quê? Porque tem aceleração gravitacional. Mas percebe que o corpo, ao abandonar uma certa região, ele começa com o movimento horizontal, mas na vertical ele não tem esse movimento ainda. Ou seja, ele vai partir do repouso na vertical. Dizemos então que esse tipo de movimento na vertical dele é um movimento que a gente pode considerar uma queda livre. Então na vertical o corpo realiza uma queda livre. E como a gente já trabalhou os exercícios de queda livre, eu já sei que essa equação aqui pode me dar a altura, né? Que é menos o que? G vezes T, ou melhor, mais, né? Porque a altura final, GT ao quadrado dividido por 2. O que mais? Aqui a gente tem a equação da velocidade, que a velocidade com que ele chega ao solo é o que? É a gravidade vezes o tempo. Lembrando que essa velocidade vai ser a velocidade y, diferente da velocidade horizontal que a gente viu logo acima, tá? E por fim, v ao quadrado, que é a velocidade final ao quadrado y, que é a vertical, é igual a 2 vezes a gravidade vezes a variação de altura, que é o ΔY. Professor, mas o que está acontecendo ali? Por que o senhor excluiu alguns elementos? A altura final desse corpo é 0. E a altura inicial é o próprio h que a gente tem. Então, se a gente substituir aqui por h, a velocidade inicial vertical é 0, vai ficar que h é g, que é a gravidade, t ao quadrado sobre 2. Mesma coisa eu fiz aqui, velocidade inicial é 0, então a velocidade final vai ser g vezes t. Velocidade inicial é 0, então aqui a gente vai ter que a velocidade final é 2 vezes g vezes a variação de altura desse corpo. Beleza? Então a gente trabalha sempre com essas pequenas equações aqui, que permitem a gente analisar esse sistema. Professor, mas como que eu resolvo isso? Bom, inicialmente o corpo só tem velocidade horizontal.
Então, inicialmente, só velocidade horizontal, não tem mais nada, certo? Então, para qualquer tipo de caso, a velocidade inicial vertical será sempre uma velocidade nula, certo? Guarda essa informação que isso é importante para você resolver as coisas. A velocidade inicial é sempre nula, certo? Vertical. E aí, o que a gente tem? Para esse corpo realizar esse movimento, o alcance que ele vai ter vai depender sempre do tempo. E esse tempo é o tempo de queda. Quanto tempo que esse corpo fica caindo? Então, uma informação importante nesse tipo de exercício é descobrir o tempo de queda. Professor, mas como que eu descubro esse tempo de queda desse corpo? Cara, para descobrir o tempo de queda desse corpo, você deve fazer o seguinte, ó. Você vai vir aonde? Queda é vertical. Eu quero descobrir o tempo de queda, eu posso fazer de algumas formas. Tempo de queda do corpo, por exemplo, se eu conhecer a altura dele é tranquilo. Por quê? O tempo de queda é 2 vezes a altura, estou passando esses dois multiplicando, dividido pela gravidade. Pronto. Eu tenho aqui uma equação de tempo de queda. Isso se eu descobrir ou se eu souber a altura da qual esse corpo está caindo. Beleza? Tranquilo? Professor, e tem outra maneira? Tem. Se ele te informar com que velocidade que esse corpo chegou ao chão, você também pode dizer que o tempo de queda desse corpo é a velocidade com que ele chega ao chão vertical dividido pela gravidade. É uma outra maneira da gente achar o tempo de queda, tá? Mas o tempo de queda é extremamente importante, porque é através dele que você vai conseguir estabelecer as equações para encontrar, por exemplo, qual que é o alcance horizontal desse corpo. Qual que é o alcance horizontal do corpo? O alcance horizontal desse corpo vai ser dado pelo seguinte: o alcance horizontal, ok? É quanto? Vou colocar aqui que esse A.H significa alcance horizontal. Ele é dado pela velocidade horizontal, que é fornecida no início do exercício, vezes o tempo de queda. Que aí a gente pode substituir ali, por exemplo, por 2 vezes a altura dividido pela gravidade. Olha lá, a gente tem uma equação direta que permite a gente achar o alcance horizontal desse corpo, beleza? Então o ideal nesse tipo de problema, nesse tipo de exercício, é você trabalhar e desenvolver essas equações, tá? Lembrando que no final, esse corpo chega com 2 velocidades. Ele chega no final com uma velocidade horizontal, Vx, que é a mesma lá do começo, porque isso não se alterou, mas agora ele vai ter uma velocidade grande, vertical. Normalmente essa velocidade vertical acaba se tornando maior. E aí como que eu descubro a velocidade resultante, a velocidade com que ele toca o solo realmente? A velocidade com que ele toca o solo é a resultante desses 2 vetores. Velocidade resultante final. E como que a gente descobre esse valor? Para calcular esse valor a gente faz o seguinte: velocidade resultante ao quadrado é igual a Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. A gente faz por Pitágoras aqui e acaba descrevendo qual que é o valor dessa velocidade final. Beleza? Então esse é o lançamento horizontal, pessoal. A gente tem que estar muito ligado para a gente poder perceber o que está acontecendo nesse tipo de sistema. O seu problema lá, ele pode te perguntar qual que é a relação, por exemplo, de alcance e um determinado trecho num tempo menor do que o alcance total. Dá para determinar isso? Dá. Por quê? Porque ele vai informar o tempo. Então você consegue achar, por exemplo, que altura que o corpo está e com esse tempo que alcance que ele tem. Então você consegue achar exatamente a posição desse corpo em um determinado intervalo de tempo. Beleza? Mas para te ajudar e para contribuir com o seu aprendizado, a gente vai colocar aí, ó, nos comentários uma listinha de exercícios. Você vai pegar essa listinha de exercícios e vai tentar resolver, e aí a gente vai trabalhar com você essa lista na próxima semana. Na próxima semana, então, a gente resolve exercícios relacionados a lançamento horizontal. Beleza, pessoal? Não deixe de se inscrever, não deixe de dar um like. Tranquilo? Lembrando aqui para você, só para relembrar, gravidade normalmente é dada em 10 metros por segundo ao quadrado. Alguns exercícios vão trazer ela mais precisa, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então pega essas equações, esse resuminho aqui, ó, e tenta fazer seus exercícios, você vai ver que fica muito tranquilo. A gente vai trabalhar exercício com você na próxima aula, mas tenta já começar a fazer. Beleza? Eu vou colocar aqui, ó,
Para a gente poder exemplificar, eu vou colocar aqui um modelo básico. Eu tenho uma velocidade horizontal aqui de 30 metros por segundo. Se eu tiver essa velocidade horizontal, olha como que fica simples. Primeira coisa que eu tenho que descobrir é qual que é o tempo de queda. Vamos supor que esse corpo está caindo de uma altura de... Vamos supor aí, sei lá, fala alguma coisa aí, 8 metros. Então tá, 80 metros, show. Então ele está caindo de uma altura de 80 metros. Primeira coisa que a gente teria que fazer é achar o tempo de queda. Como que ficaria esse tempo de queda? Tempo de queda vai ser 2 vezes 80, que é 160, dividido por 10, por exemplo, se a gravidade for 10. Isso vai dar um tempo de queda de 2 vezes 80 dá 160, dividido por 10 dá 16 o tempo de queda. 16 segundos. Encontrado o tempo de queda de 16 segundos, a gente consegue encontrar o alcance. Por quê? Esse tempo aqui já é de 16, a velocidade horizontal eu falei para você que é 30. Quanto que é 30 vezes 16? Dá 300, 6 vezes 18 dá 180, dá 480 metros o alcance horizontal que esse corpo tem. Certo? Professor, mas qual que é a velocidade final que ele chega ao solo? Dá para achar? Dá. A velocidade final que ele chega ao solo vai depender da velocidade y, que é o tempo de queda, que no nosso caso aqui foi 16 segundos, vezes a gravidade. Ele vai chegar com 160 metros por segundo. Aí a gente joga aqui, a velocidade resultante ao quadrado seria a velocidade horizontal ao quadrado, que é 30 ao quadrado, que dá 900, mais 160 ao quadrado. E aí a gente consegue determinar essa velocidade resultante. Então a gente tem aí muito fácil a análise e a interpretação desse tipo de exercício. Beleza? Espero que você tenha entendido, tenha acompanhado e dá um like se você curtiu esse vídeo, se está te ajudando e não deixe de fazer a nossa lista de exercícios, beleza? Até a próxima aula, galera. Valeu!